Shalom Adonai! Deus abençoe sua vida. Seguimos nesses nossos 30 dias com as mãos levantadas. 20º dia, tá? Estamos juntos. Já curta aí o canal, já compartilhe e estamos juntos aqui seguindo esse propósito. Tenho ficado muito surpreso de ver a galera entrando aí a cada dia. Por que eu fico surpreso? Porque a gente não está anunciando horário, né? A gente está entrando. E no entrar, a gente está vendo aí uma galera que está participando, está interagindo. É isso aí, ó. Já tem uma galera aqui subindo aqui já. É isso aí. Gente, hoje é domingão. Já tivemos batismo, né? Hoje só não estou à noite na igreja, que daqui a pouquinho vou ter que ministrar numa outra igreja. Hoje o dia é intenso. Dia de batismo, aliança, pregação, daqui a pouquinho, mas esse foi o espaçozinho que eu consegui entrar aqui com vocês, nesse nosso 20º dia. A palavra de hoje está lá em João, capítulo 6, versículo 6. Versículo 66. João 6, 66, vamos ler até o 68. Que inclusive é um trechinho da palavra que eu vou ministrar hoje à noite. Ministério Batista da Graça. Eu estarei lá hoje ministrando às 19 horas, daqui a pouquinho. Terminar aqui, vestir a roupa e ó, bora! Né? João 6, 66 fala o seguinte: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ah, isso aqui é fantástico! Jesus é tudo o que eu preciso e não necessariamente tudo o que eu quero. Verdades que confrontam não são desejáveis, mas são necessárias. Eu gosto demais disso, né, de que Jesus não é tudo que eu preciso, Jesus é tudo que eu preciso e não necessariamente tudo que eu quero. Há uma diferença muito grande entre o que eu preciso e o que eu quero. Né? O grande mal das pessoas com Deus é que muitas vezes elas acham que Deus tem que dar tudo o que elas querem. Deus não vai dar tudo o que você quer. Deus vai dar o que você precisa. É algo muito interessante quando a gente fala sobre isso, para você pensar um pouquinho da diferença entre prosperidade e riqueza. Muitas pessoas usam a palavra prosperidade como sinônimo de riqueza. Não é, ok? Por quê? Prosperidade é ausência de falta, é ter o necessário quando se faz necessário. Já a riqueza é abundância, é transbordo, é você ter além do necessário. Então, prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. E esse texto aqui de João 6, a gente vê que Jesus ele está ali no início do ministério dele, mas Jesus começa a dar uma apertada ali no evangelho do reino. Começa a falar o que ele de fato é, que é o reino de Deus, o que de fato é a sua palavra. E algumas pessoas começaram a ouvir aqui e falaram assim, esse cara aí não tá para seguir não, meu irmão. E começaram a seguir. O que me chama muita atenção nesse texto, eu gosto de falar muito sobre ele, prego muito sobre ele, porque a Bíblia declara que muitos dos discípulos, não é multidão, escuta aqui o negócio, presta atenção aqui. E faz igual, eu sempre gosto de falar com o pessoal, vai mandando esse link para pelo menos umas 10 pessoas, sabe? Vai compartilhando, porque essa palavra de hoje pode revolucionar você, transformar a sua mente e mudar a sua perspectiva. E eu quero que você entenda esse negócio. A Bíblia declara que muitos dos seus discípulos voltaram atrás de segui-lo. Eram pessoas que caminhavam com Jesus. Aqui eu não vou esmiuçar muito não, mas na minha pregação à noite, que eu vou estar ministrando daqui a pouco, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Jesus tinha grupos de seguidores, grupos de pessoas que o acompanhavam. Tinha pessoas que financiavam o seu ministério, por exemplo, mulheres e outros grupos também, né? Então, Jesus tinha grupos de pessoas.
né? Você vai se lembrar, por exemplo, dos 70, né? Que bem na verdade não eram 70, eram 72, porque Jesus mandou eles de dois em dois né? Irem ali fazer o evangelho. E você vai ver que tinha um grupo de pessoas que caminhavam com Jesus, que não eram só os 12. Tá? Existiam pessoas, além dos 12, que estavam ali dia e noite com Jesus, caminhando, ouvindo sua palavra, vendo milagres acontecer, ouvindo suas ministrações. Jesus começou a ter um diálogo muito mais forte. Ele começou a declarar verdades do reino, verdades sobre si, verdades sobre o evangelho, que esses homens, a sua grande maioria, não todos, mas a sua grande maioria, judeus, começaram a ouvir aquilo e falaram assim, não dá para seguir esse Jesus, não. O que esse cara tá falando tá pesado demais. O que esse cara tá falando tá indo contra as tradições do judaísmo. O que esse cara tá falando aí parece que é contraditório com a Torá. E não era. A gente sabe muito bem disso. Jesus, ele não veio revogar a lei. Jesus, ele veio cumprir a lei na íntegra. Mas o que acontece? Muitas vezes, tudo que nos confronta, a nossa tendência é rejeitar. É interessante demais isso, né? De que tudo que nós ouvimos, de que não bate na nossa realidade, não cai confortavelmente pra gente, fala assim, não quero isso muito não. Deixa eu dar um exemplo claro para vocês. Por exemplo, eu, Rodrigo, eu não tenho problema nenhum de jejuar. Nenhum. Porque eu já faço isso há décadas, pelo menos há umas 2 décadas. Então, se alguém falar comigo assim, Rodrigo, amanhã você não vai precisar comer o dia inteiro. Você, de boa. Que isso, pastor? Tô falando. Eu fico 12, 14, 20 horas sem comer de boa. Por quê? É uma prática. Isso já é costume meu. Eu tenho uma prática de fazer o que a gente chama de jejum intermitente. Às vezes, por questões naturais mesmo, né? Saúde e tudo mais. E a grande maioria das vezes por questões espirituais, por causas mesmo que eu estou orando. Então, para mim é muito comum. Mas se alguém falar assim, ó, amanhã a gente vai ter que jejuar 12 horas no dia, alguém, ai meu Deus, jejuar, ai eu não posso, ai eu tenho que comer, ai eu não consigo, ai eu preciso fazer, ai tal. Por quê? Para ela, aquele discurso não caiu bem. Para ela, aquela fala não saiu legal. Entende? Não é que a fala é ruim, é que para a realidade dela não é legal. É isso que a gente tem que entender, de que aquilo que Jesus falava, ele falava para todo mundo, abertamente. Bem na verdade, o que Jesus estava pregando aqui, por exemplo, ele falava sobre a questão do Espírito de Deus que dá vida. Ele estava falando aqui sobre a questão de que ninguém pode ir ao Pai se não for por ele. Ele estava falando daquilo que era o normal do Evangelho. Mas até ali o pessoal concordava. Mas depois, quando ele ouvir essas coisas, falou assim, vai dar não. Esse negócio tá pesado. Esse trem tá difícil. Agora, olha que interessante. Aí eu gosto muito do que Pedro ele fala, né? Porque ele olha para os 12 e fala, e vocês querem ir embora também? Porque entenda uma coisa. Nada pode interromper a sua missão. Presta atenção aqui em mim. Nada pode interromper a sua missão. Não é quantidade de seguidores no Instagram, não é quantidade de seguidores nas redes sociais, não é a galera aplaudindo você, não é só a conta bancária, né? Não é relacionamentos, nada pode impedir você na sua missão. Jesus estava dentro da sua missão, estava anunciando, pregando, mas o discurso que agradou antes começou a desagradar agora. Entenda isso. Vão ter pessoas na sua vida que são sazonais. Já estou aqui pregando um pouquinho aqui, mas a gente tem tempo, tem mais uns 20 minutinhos que dá tempo. Existem pessoas na sua vida que são sazonais. O que são sazonais? Elas têm estações. Em uma estação ela vai te amar, em outra estação ela vai te odiar. E tudo bem. E tudo bem. Relaxa. Assim é a vida. Eu gosto muito quando Jesus está no seu último ano do ministério público e ele está para entrar em Jerusalém. Eu estava pregando sobre isso ontem, numa aula aberta do treinamento de profetas que a gente fez. Jesus, quando ele entra em Jerusalém, um monte de gente pegou ramos, começou a levantar, Hosana, filho de Davi. Aquela mesma galera que gritou Hosana, dias depois, não passou nem uma semana, dias depois, foram os mesmos que estavam gritando, crucifica-o. Olha que coisa louca, não deu nem um mês, nem uma semana.
Os mesmos que falavam, oh, Hosana, bendito aquele que é o filho de Davi. A mesma galera, a mesma multidão que estava ali exaltando Jesus, foi a mesma multidão que depois começou a falar, crucificam. Então relaxa, filhão. Relaxa, filhona. Você tem que entender, pessoas são sazonais na sua vida. E Deus vai fazer sempre, sempre aquilo que você precisa. E nem sempre o que você quer. Entenda uma coisa. Deus tem algum problema de agradar você, conceder desejo do seu coração? Nenhum. A palavra de Deus declara que o nosso Deus é um Deus tão extraordinário que quando nós nos agradamos dele, declara a palavra, quando nós nos agradamos do Senhor, ele satisfaz o desejo do nosso coração. Mas nós temos que nos agradar dele. Então, relaxa. Deus não tem problema nenhum de conceder os desejos do seu coração desde que você se agrade dele. É algo que você tem que compreender sobre isso. Mas na nossa vida, nós, por causa das nossas paixões, por causa do pecado, por causa desse trem aqui, ô trem bendito, chamado carne, esse invólucro abençoado, né, que foi corruptível, tá? Você tem que entender que o nosso corpo, gente, ele não nasceu para a morte, tá? Esse nosso corpo aqui, ele não nasceu para a morte, ele foi corrompido. O que o corrompeu é o pecado. E infelizmente agora, esse invólucro aqui, ele mais nos afasta de Deus do que nos aproxima. Então, tira da sua cabeça que Deus não pode dar para você coisas. Tira isso da sua cabeça. Mas, até porque eu já vi muita gente falando assim, não, para de pedir coisas para Deus. Parece que Deus você só fica pedindo. Mas é para isso mesmo, filho. Ele é meu pai, meu irmão. Se eu não for pedir pro meu pai, eu vou pedir para quem, meu camarada? Entende? Não há problema de você pedir coisas para Deus. E eu volto a falar, desde que isso tenha um propósito, né? Não vou nem entrar nisso agora. Ah, não, vou entrar sim. Tem um tempinho? Tem. Mais 15 minutos, dá tempo. Consigo falar isso em 5. Toda vez que você pedir alguma coisa para Deus, atrele isso a alguém. Ou, presta atenção aqui em mim. Toda vez que você quiser pedir algo para Deus, para você, atrele isso que é para você a alguém. Por exemplo, você quer ter um carro. Fala assim, Deus, eu quero ter um carro porque eu quero dar carona para as pessoas, quero abençoá-las, quero levar em uns lugares. Eu me comprometo, Deus, toda vez que o Senhor me der um carro, eu vou levar a pessoa na porta da casa dela. O carro é de quem? Seu. Mas Deus vai te dar, porque você vai abençoar outras pessoas. Deus, eu quero uma casa, pai, porque na minha casa vai ser um lugar de pregação, vai ser um lugar onde eu vou atender as pessoas, entendeu? Ah, Deus, eu quero entrar para a faculdade, porque assim que eu me formar, eu vou abençoar a vida de muitas pessoas, vou servir para o teu reino, vou estar trabalhando, mas vou estar ali abençoando a vida de pessoas. Então, atrele o que você quer a alguém. E aí Deus vai conceder isso de uma maneira extraordinária. Não é sobre nós, gente. Presta atenção no negócio aqui. Não é sobre nós, é sobre os outros. É sobre os outros. Se você entender esse trem, muda tudo na sua vida, nessa etapa que a gente está aqui de ministério. É isso que aconteceu quando Jesus ele fala lá com os 12, ó, vocês querem ir embora também? Porque eu vou continuar seguindo o meu propósito. Eu vou continuar fazendo o que eu fui chamado para fazer. Eu vou continuar anunciando aquilo que eu fui chamado para anunciar. E vocês? Querem vir comigo? Ou vocês querem ir embora também, igual os outros foram embora? Aí Pedrão, sempre ele, né? Pedrão é top. Fala assim, quem é que nós vamos seguir? Ô Pedrão, Deus abençoe e tem um bom lugar, Pedrão. Porque ele falou assim, Jesus, a gente vai para onde? Vai seguir quem? Quem que a gente vai seguir? Só o Senhor é que tem as palavras. Eu gosto muito de uma versão, se eu não me engano, é a versão da Nova Linguagem de hoje. Na Nova Linguagem de hoje fala o seguinte, para onde nós vamos seguir se só o Senhor tem as palavras que dão vida eterna? Porque na versão João Ferreira de Almeida, fala para onde nós vamos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Se eu não me engano é isso mesmo, na nova versão da linguagem de hoje, a NTLH, ela fala, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Só Jesus tem as palavras que dão vida eterna. Então, para que eu vou para outro lugar? Se aquele que dá vida eterna está aqui na minha frente. É isso que você tem que entender.
É isso que você tem que colocar na sua cachuleta. De que muitas vezes você pode ir para outros lugares que não sejam Deus, mas vai ser como se você estivesse correndo contra, aliás, a favor do vento. Aquilo que você está correndo atrás vai assim, ó, e vai desaparecer. Aquilo vai assim, ó, e vai embora. Cuidado com isso. Eu ouvi hoje uma coisa que eu acho muito interessante, né? Tava lembrando do Jim Carrey, né? Que fez o papel do Máscara e tantos outros personagens, Greenish, né? Tal. E ele passou por um estado depressivo muito forte, muito forte. E é tão interessante que ele falou uma coisa que é muito legal de falar aqui. Ele falou o seguinte: olha, eu gostaria muito que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, ficasse rico. Só para todo mundo entender que não é isso. Não é isso, sabe? Não adianta. Riqueza, não adianta. Depois conta-se, né, que ele começou a desenvolver mais a sua espiritualidade, né, aceitando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, tal. E eu não sei com certeza isso não, mas a grande maioria aí das mídias fala sobre isso. Mas que ele mudou radicalmente o comportamento dele, isso é fato. Não faz mais tantos filmes, faz pouquíssimos filmes e muito pontuais, porque ele fala que ele quer viver mais agora uma vida mais tranquila, mais leve. Olha como isso é legal. Na teoria, um ator tem que fazer o quê? Filme, né? Trabalhar, tal. Não, ele viu que menos é mais. É isso que eu gosto em Deus, sabe? É isso que a gente tem que compreender. Às vezes a gente fica correndo tanto atrás de algumas coisas. Dinheiro, fama, conhecimento. Então, calma. Qual que é o seu propósito? Para que você veio para essa terra? Rodrigo, não sei. Aí é o seu problema. Esse é o problema. Como você não sabe, você tá aí correndo doido atrás do vento. Agora, quando você sabe, você foca, você direciona, sabe? E aí Deus vai poder fazer isso, sabe? De que às vezes não é tanto glamour, não é tanta coisa, tanto movimento. Não, às vezes é o simples. Às vezes é você estar no lugar certo, na hora certa. Eu falava ontem com o pessoal do treinamento de profetas, né? É uma aula muito íntima, não ficou gravada, porque é uma aula muito íntima. Eu falo sobre João, o Batista, e eu falo com eles de que João, ele poderia ser muito mais do que ele foi, mas não foi, porque ele não quis transicionar aquilo que era o seu propósito, porque ele foi chamado para batizar até que o Messias se manifestasse. Aí ele batiza. Quando ele vai ver quem é o Messias, o primo dele. Quando ele vê que o Messias é o primo dele, o que ele tinha que fazer? Seguir o Messias, mas ele não segue. Isso me deixa muito triste, cara. Você vai ver que os 2 primeiros apóstolos de Cristo eram discípulos de João Batista. Os discípulos do cara seguiram Jesus e o cara não segue. Meu Deus! Mas por quê? Não quis abrir mão de um ministério. O problema é que agora, como ele tinha cumprido um propósito, ele quer tocar um ministério sem unção. Ah, meu irmão, aí não dá, cara. Sabe, cuidado com isso. Sabe, verdades que confrontam não são desejáveis, mas são necessárias. João tinha que entender que ele tinha que parar de batizar ali e seguir Jesus. Não quis. Continuou batizando sem seguir a Cristo. Enquanto ele tinha um propósito, ele apontou o dedo na cara do rei e nada aconteceu. Depois que ele cumpriu um propósito, ele quis continuar um ministério, uma menina dança no palácio, ele perde a cabeça. Pelo amor de Deus. Sabe? Cuidado com isso, cuidado. Mais uma vez, Jesus é tudo que eu preciso e não necessariamente tudo que eu quero. Você pode não gostar de tudo que Jesus falou. Você pode não querer e não gostar de seguir tudo que Jesus disse, mas é necessário, filhão. Eu falo que esse negócio de dar outra face, assim, por que raio Jesus colocou isso na Bíblia? O bacana é, alguém deu um tapa, vamos dar um tapa também, vamos lá! Mas não, ele falou assim, alguém deu um tapa na sua cara, oferece a outra também. O que Jesus está querendo dizer? Seja passivo, não seja reativo. A gente como ser humano, nessa natureza do pecado aqui, ó, faz a gente ser reativo. Pá, pum, toma! Falou, xingou também. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Uma das coisas que eu acho mais legais daquele que é cristão é que ele controla o seu temperamento. Eu acho top isso. E, consequentemente, isso reflete no seu
no seu comportamento. Se você tem domínio do seu temperamento, você controla o seu comportamento. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Rodrigo, não sou assim não. Quando eu fui ver, já falei. Então você ainda não é convertido não, meu irmão. Que isso, cara? Tá falando que eu não sou convertido? Tô falando. Porque aquele que é nascido de Deus, ele está submisso ao Espírito Santo de Deus. O Espírito está submisso ao profeta. Então se você é aquele que papum, você não está convertido não. O Espírito Santo não é Senhor da sua vida. Não é. Não é. Porque aonde o Espírito Santo reina, as emoções não governam. Vou repetir. Aonde o Espírito Santo reina, as emoções não governam. Então você tem que entender esse negócio. Essa live ficou tão top que eu vou deixar ela salva aqui hoje. Vou colocar no YouTube, mas vou deixar ela salva aqui hoje. Você tem que entender esse negócio, cara. Sabe? Porque a gente acha que nós temos que servir um Jesus que vai me agradar em tudo. Um Jesus que é um gênio da lâmpada. Ó Jesus, dá uma esfregadinha aqui, me dá um carro novo. Ó Jesus, me dá uma mulher nova. Ó Jesus, me dá um marido novo. Ó Jesus, me dá uma faculdade. Ó Jesus, me dá uma viagem nova. Ó Jesus, me faz ganhar mais dinheiro. Que isso, rapaz? Sabe? Deus pode conceder coisas a você. Já falei isso no início aqui da nossa live. Mas você tem que entender que tudo tem um propósito. Há algo que Deus quer fazer através de você. Existem lugares que você só vai estar e você não quer estar, mas você só vai estar por causa de uma necessidade. Porque se você não tiver uma necessidade, você não vai estar no lugar que Deus quer que você esteja. Já falei isso aqui outras vezes, mas é muito bom. Tá faltando aqui uns 7 minutinhos, dá tempo de contar essa história. Uma vez meu carro, novo, deu uma batida nele, deram uma batida nele, deu PT no carro. Quando eu fui ver, quem estava dirigindo o outro carro que bateu em mim? Um casal desviado. E no outro dia eles foram para a igreja, o marido estava dirigindo, a mulher estava desviada da nossa igreja, voltaram para Jesus, começaram a caminhar de novo. Mas tudo começou porque eles bateram no meu carro. Eu já falei com Deus, falei, Deus, se você quer que eu fale para Jesus de alguém, não precisa bater no meu carro mais não, pelo amor de Deus. Bota na minha frente que eu prego, sem crise. Mas olha que interessante, aquele acidente, pá! Né? Aquele acontecimento fez com que aquela pessoa voltasse para Jesus. Aquele acidente, aquele fato, aquela tragédia, ninguém morreu, graças a Deus. Mas se não fosse aquela tragédia, aquela pessoa não voltaria para Jesus. É isso que você tem que entender, filho. A sua vida não importa. O que importa é o que Jesus vai fazer através dela. Você pegou isso aí? Mais importante do que o mensageiro é a mensagem. A mensagem é muito mais importante que o mensageiro. Vou repetir. A mensagem é muito mais importante que o mensageiro. Quando você vai ver as pessoas que morreram, gente, vocês têm que ler Mártires do Coliseu, nas catacumbas de Roma. Que livros fantásticos! Vocês têm que ler esses livros, sabe? Quando você lê Mártires do Coliseu, quando você vai ler Catacumbas de Roma, você vai ver famílias que eram devoradas por feras, meu irmão. E os caras ali sendo devorados, leão mordendo, eles glorificando a Deus, não sentindo dor. Porque a morte deles, as pessoas, como é que esse cara não está gritando de dor? Porque Deus deu uma anestesia celestial. Enquanto o bicho estava comendo ele ali, o nome do Senhor é exaltado. Eu arrepio só de falar esse negócio, mano. Que isso, brother? E às vezes chove, o crente não vai para a igreja, tomar banho. Os caras eram comidos no Coliseu, meu irmão. Sabe? Conta uma história que Nero estava vivo e aí ele colocou no Coliseu várias e várias piras, né, com betume, com os crentes amarrados ali, todos betumados, porque ele queria passar os crentes em chamas e ele ali ouvindo os gritos de lamor, de lamúrias dos crentes. Só que eles foram lá, tacaram fogo nos crentes e ao invés de gritar, eles começaram a salmodiar, começaram a glorificar a Deus. Nero ficou possesso, porque ele queria ouvir gritos de dor e ouvir apenas gritos de louvores a Deus. É isso, meu irmão. É isso, cara. Sabe, da gente entender que muitas vezes uma tragédia pessoal significa uma glória celestial muito maior. Sabe, de que muitas vezes alguma coisa, uma vergonha que você passa, momentânea, vai fazer com que o nome do Senhor, através da sua vida, seja extraordinário.
Seja engrandecido de uma maneira fantástica. As pessoas se esquecem que a maior vitória do cristianismo é alguém morrer numa cruz. Pelo amor de Deus! Sabe, eu não sei onde tem esses crentes que acham que a gente tem que viver aqui só com riqueza nessa terra, que acham que tem que ter o carro do ano, sabe, a roupa da moda, sendo que a maior vitória do cristianismo é alguém que morreu numa cruz, pelado, nu. Porque esse negócio de tanguinha, isso é invenção de Hollywood. Jesus morreu nu. A maior vergonha de um homem foi a maior vitória do cristianismo. Sabe, entenda isso. Sabe, verdades que confrontam não são desejáveis, mas são necessárias. Às vezes alguém vai falar uma coisa que você não quer, mas você precisa ouvir aquele negócio. Às vezes você vai estar num lugar que você não quer estar, mas você precisa estar naquele lugar. É isso que você tem que compreender. Existem muito mais coisas que Deus quer fazer através da sua vida. Escreva aí seu pedido de oração e rapidinho, que eu tenho só mais 3 minutinhos aqui para ficar com vocês, que eu gosto de ficar aqui com vocês no máximo meia hora. Então escrevam aí seus pedidos de oração rápido. Lembrando, né? A gente está aqui ao vivo, né? No meu Instagram, Rodrigo Matias 7. Mas depois eu faço o upload desse vídeo também no YouTube. Você que está assistindo aí essa gravação, você pode escrever também nos comentários o seu pedido de oração. Porque apesar de não estar ao vivo, depois eu olho todos os comentários. Leio todos os comentários. Então, pode escrever aí. Juliana Ladeira, discernimento espiritual, em nome de Jesus. Juliana, faça aí os nossos treinamentos também, que vale muito a pena. Segue lá o Revelação do Fogo, tem lá uns linkzinhos lá que você pode, Deus vai poder abençoar a sua vida. Porque aqui no meu perfil eu ainda não entendi porque Deus quer que eu faça o raio desse negócio aqui no meu perfil. Esse meu perfil não é para isso. Esse meu perfil aqui eu falo de sociologia, eu falo de política, eu falo de história, eu coloco meme. Esse meu perfil é para isso. Meu outro perfil é que é eclesiástico, Revelação do Fogo. Mas Deus falou para fazer aqui, tô fazendo aqui. Vamos lá. Marinéia, saúde, família. Em nome de Jesus. É mesmo, Marinéia. Fico sabendo que o Luiz Cláudio aí passou mal. Espero que esteja tudo bem aí. Luci Dantas. Oração pela minha saúde, família. Ih, rapaz, pedido de saúde aqui aumentou. Olha lá, mais um. Peço, Deise Lopes. Peço oração para Jesus me curar, em nome de Jesus. Gráfica Tatiana Vasconcelos. Peço oração por meus filhos e minha família, que venham conhecer Jesus. Deise, oração para Jesus libertar meu filho das drogas. Em nome de Jesus. Muito pedido de cura, hein? Muito pedido de cura aqui hoje. Marisa, Marisa, minha intercessora aí. Deus abençoe, sabedoria. Isso aí, Marisa, Deus vai derramar. Ângela Aparecida, venda do meu imóvel em Minas. Nome de Jesus, Deus vai fazer. Deixa eu orar por vocês, vão colocando aí os pedidos. E você que está assistindo essa gravação, vai colocando também os seus pedidos. Quero orar por você, independente de onde você esteja. Olha, dá tempo de você ir para a igreja hoje, tá? Dá tempo. Quem tá aqui ao vivo, tá? Porque às vezes você tá ouvindo isso aí numa segunda-feira, numa terça, numa quarta, numa quinta, seja lá qual outro dia que for. Mas também, às vezes dá tempo para você ir também na igreja desse dia que você está assistindo. Mas procure uma igreja mais perto da Bíblia. Porque hoje em dia a gente não pode falar, procure uma igreja mais perto da sua casa. Não, procure uma igreja mais perto da Bíblia. Esteja lá, congregue, participe de uma comunidade de fé. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua bênção, o teu poder esteja, permaneça e seja ampliado sobre a vida dos teus filhos. Oro pela saúde deles, pela questão de pessoas que estão pedindo venda de imóveis, sabedoria, para que o Senhor abra olhos, para que o Senhor converta familiares, derrama da tua graça sobre essas pessoas. Eu levanto minhas mãos para essa causa, meu Deus. Nesses 30 dias que nós estamos aqui com as nossas mãos levantadas, que o Senhor possa fazer coisas extraordinárias pelo poder que há no nome de Jesus. Eu creio que muitas vezes, meu Pai, estamos em lugares que não queremos estar, mas o Senhor quer que nós estejamos. Ouvimos coisas que não queremos ouvir, mas o Senhor quer que nós possamos ouvir. Então nós entendemos que nós não vamos ter tudo o que queremos, mas vamos ter tudo o que precisamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Lembrando, até o dia 30 de agosto, estou aqui no meu perfil Rodrigo Matias 7, em algum horário do dia. Por isso que siga a gente aí, para que você possa estar sempre ligado. E depois a gente faz o upload nas nossas outras redes sociais. Deus abençoe. Shalom.